A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever in the world you're joining us from. Welcome to today's webinar, Open Access and its Benefit for Researchers. Thank you for spending some of your valuable time with us here today. My name is Arunima and I am a Customer Education Manager at Wiley. Before I introduce today's speaker, a few housekeeping notes. This webinar is being recorded. You will receive an email with a link to the recording in 24 hours. If you are attending live today, you'll also get a certificate of attendance. So look out for that email with both the certificate and the recording. Also, the presentation used today is linked in the handout section of the GoToWebinar panel. We encourage you to download this and keep it as a reference. Additionally, please do note the questions section in the GoToWebinar panel. We encourage you to ask questions and they will be monitored throughout the session. All right, I'm very pleased to introduce our speaker today. Welcome, Dr. Diogo. Professor Dr. Diogo B. Provete has been an adjunct professor at the Federal University of Mato Grosso do Sul in Campo Grande since 2017. He is currently on a sabbatical as a Humboldt Foundation Fellow at IDIV in Leipzig, Germany, conducting research on spatiotemporal dynamics in aquatic metacommunities. He has been serving as an associate editor for journals in the fields of ecology, evolution, and zoology since 2012, and is currently a senior editor at Ecology and Evolution and Journal of Biogeography. I now hand it over to him. Over to you, Professor Diogo. Thank you. I think everyone can hear me. Switching to português now. Tudo bem, pessoal? Obrigado a todo mundo, né? A gente tem aqui bem mais gente do que eu imaginava. Então, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui querendo saber um pouquinho mais sobre acesso aberto. Tem algumas boas notícias para contar sobre esse assunto, né, que a gente vai falar a respeito. Então, a ideia é mais ou menos que a gente tenha em torno de meia hora, né, um pouquinho mais, talvez. E aí depois a gente abre para perguntas, né? Então, como a Luna mencionou, existe esse campo de perguntas. Vocês podem fazer, né, escritas, se vocês quiserem. E aí eu vou tentar responder o máximo possível, né? Óbvio que depois eu vou deixar o meu e-mail, fique à vontade também para entrar em contato de novo. Então, antes de começar, na verdade, deixa eu fazer uma propaganda aqui, né? A gente tem agora aberta uma Special Collection, que é, na verdade, porque chama Special Collection, não Special Issue, que normalmente a gente vê por aí, né? Porque essa é uma chamada multi-journals, né? Multi-revistas. Então, são mais de 70 revistas, né, envolvidas nessa grande chamada sobre mudança climática. Então, a gente tem o objetivo, né, dessa chamada é dar algum tipo de respaldo para um dos objetivos do desenvolvimento sustentável na ONU, aqueles objetivos da ONU para 2030, né? Então fiquem atentos, aqui tem esse QR Code, te leva diretamente para o site, tem mais informações. Fique à vontade também para entrar em contato diretamente comigo, né? Eu sou o responsável por ela e as submissões vão até dia 30 de agosto desse ano aqui, tudo bem? Então o que a gente vai fazer hoje, né? Nesses próximos minutos, a gente vai falar um pouquinho sobre definições, né, de acesso aberto. Eu vou usar essa sigla, né, OA, que é de Open Access em inglês. Uma brevíssima histórico disso. Vou falar mais um pouquinho sobre os diferentes modelos que existem de acesso aberto e qual que é as diferenças, vantagens e desvantagens de cada um.
E aí vou fazer um link a partir disso para o modelo diamante, que é implementado também em várias revistas, e dentre elas, talvez a mais importante da América Latina é a Cielo, né? Então vou falar um pouquinho sobre a Cielo. E em seguida eu vou falar sobre as licenças, né? Um assunto que normalmente as pessoas não dão muita atenção devida, e eu vou explicar por que isso é importante, né? Como escolher essa licença e por que ela é importante. E aí eu vou falar sobre os desafios, né? E aí, em seguida, eu vou falar sobre essa novidade. Na verdade, é dos motivos que a gente está fazendo essa série de webinars, né? Que é para anunciar esse acordo transformativo, né? Entre a CAPES e a Wiley. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens, dentre elas, né? O aumento de citação e tal. E como identificar revistas para submeter, tomando cuidado com periódicos obrigatórios, né? E a gente faz um fechamento, tudo bem? Então, definição de Open Access, né? Então, esse é a ideia que surgiu, né? A gente vai ver que tomou força ali no final da década de 90, comecinho dos anos 2000, de fornecer acesso gratuito e restrito à literatura científica, que surgiu a partir dessa frustração que existia com o paywall, né? Que é esse acesso que os autores, né, nesse modelo que eu estou chamando de modelo tradicional de publicação, em que os autores não pagavam nada, né, mas o leitor teria que pagar. Então, às vezes, você tinha acesso, normalmente fazia via bibliotecas e universidades, né, então você só acessava, né, públicos acadêmicos dentro da universidade. Você tinha que ter algum tipo de acesso. Isso, grandíssima a maioria das vezes, era negado para a população, digamos assim, fora da universidade, né? Então, esse movimento de acesso aberto, ele veio com a ideia de justamente remover essas barreiras, não só de leitura, mas também de permissão. E aí, né, a gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente vai falar sobre licenças, né? E também sobre preço, né? A gente também vai falar sobre esse aspecto, né? Então, com a chegada do Open Access, então as pessoas teriam acesso a não só ler, né, mas também baixar, copiar, eventualmente modificar, né, o trabalho, dependendo de novo da licença, e usar isso, né, de maneira irrestrita, né? Com a preservação de direitos autorais, né? Eu vou focar bastante nisso, né? Vou enfatizar isso quando estiver falando de licença, né? Então, de novo, o que eu estou chamando de um modelo tradicional é justamente aquele que se convencionou também chamar de pay to read, né? Então, você tinha um pagamento na hora de você assinar as revistas. Então, existia um pagamento por meio da universidade ou das bibliotecas, né, do instituto. Às vezes, como no caso brasileiro, você tinha um acordo nacional via CAPES, né, que se tornou depois, né, o grande portal Periódicos CAPES, né, que fornecia acesso para todas as instituições acadêmicas de um conjunto de revistas, né, selecionadas, e você tinha lá esse acordo, né? Então, nesse tipo de modelo de negócio, você tinha um acesso, de novo, restrito a quem assinava, né? E esse tipo de custo era arcado não pelos autores, né, que não pagavam nada para publicar na revista, mas isso era arcado, ah, de novo, óbvio que é dinheiro público, mas isso quem fazia o pagamento era justamente as instituições, né, as bibliotecas, né? E um ponto importante desse tipo de modelo é que quem publicou já sabe, né? Você depois de ter o artigo aceito, você comemora, né? Mas logo chega ali o copyright form, né? Aquele formulário para você tinha que preencher, né? E assinar aqui e devolver para a editora, que basicamente dava direitos à editora, né? Direitos autorais para a editora. Você transferia o direito da sua obra para a editora que está publicando aquilo, né? Então, esse também seria esse modelo tradicional, o paywall. Só um pequeno, né, um parênteses, talvez, aqui, né? Então, esse modelo que a gente entende de publicação científica surgiu basicamente, não sei se vocês conseguem ver, eu acho que sim, né? Deixa eu
Aqui. Isso surgiu basicamente por esses dois periódicos aqui, né? Um francês, publicados em intervalo de meses, ali no ano de 1665. Né? Um é o Le Journal des Savants, francês, e o outro, que não existe muito bem dessa maneira, pelo menos, né, ainda hoje, e o outro que é o Philosophical Transactions da Royal Society. Esse sim existe até hoje, né? Chamado de revista, o periódico científico mais antigo do mundo, né? E esse modelo de revisão por pares também começou, ou teve uma grande contribuição do Philosophical Transactions em 1832, quando começou esse modelo mais parecido com que a gente tenha hoje, né? Porque no Jornal Savant eles publicavam, mas não passavam por um crivo editorial, né? Mas antes disso, né, em 1731, essa revista, que é o Medical Essays and Observations da Royal Society de Edimburgo, né, que é da Escócia, eles começaram a implementar, né, uma coisa parecida com o peer review, que de novo foi posteriormente, quase, né, 100 anos depois, implementado e aperfeiçoado no Philosophical Transactions. E um marco, digamos assim, histórico, é justamente na Pergamon Press, né, que foi fundada aí em 48, e em 1950 foi comprada pelo Robert Maxwell, que é um grande empresário, né, que trabalhava lá no Reino Unido, e ele que meio que a gente pode dizer que ele criou esse modelo de negócio que está em vigor até hoje, né, de publicação científica, né? Essa editora foi vendida, uma grande parte dela, em 91 para a Elsevier, né, todas as revistas, e uma partezinha pequena, né, uma cooperação de livros, está hoje na mão da Macmillan Publishers, nos Estados Unidos. Então, aí voltando, né, fechando parênteses. Então, esse modelo de acesso aberto, ele veio justamente para mudar algum desses componentes que eu tinha falado, né, sobre o modelo tradicional e revolucionou o mercado de publicação científica, né? Então, esse tipo de modelo, ele pretende dar acesso livre para todos os leitores. Então, ele tira aquela ideia de que só quem é assinante da revista, seja ela provavelmente, né, um indivíduo ou mais comumente uma instituição ou um órgão nacional, como no caso da CAPES, né? Então isso fica aberto e livre para todo mundo dentro e fora da universidade acessar, né? E aí aqueles custos que antes eram pagos por essas instituições ou esses acordos, né, nacionais, de novo o exemplo da CAPES, isso passa para a mão dos autores, basicamente, né? Mas, de novo, isso pode também ser arcado pelas instituições e financiadoras. Por exemplo, se alguém escrever algum tipo de algum projeto de pesquisa, por exemplo, você pode incluir lá uma parte, né, do dinheiro que vai ser destinado para pagamento das taxas de publicação, que é, no caso dos Open Access, você tem um custo de processamento de cada artigo, né, que é o APC, né, Article Processing Charge, que é um custo fixo para cada artigo, né? E aí uma outra grande mudança é que, ao fazer isso, o autor, ele mantém, né, o direito, né, autoral, basicamente, né? Ele não transfere mais esse direito para a editora, como acontecia antes, né? Isso tem uma série de implicações, né, como a gente vai falar. E aí, por que a gente está vendo essa mudança? Que, de novo, isso começou, como a gente vai ver brevemente aqui, um breve histórico, né? Lá, de novo, finalzinho da década de 90, comecinho dos anos 2000, então tem algo em torno de 20 anos, mais ou menos, que a gente está experienciando, está vivendo essa mudança no mercado, mas isso tem se intensificado nos últimos, digamos assim, talvez 6 anos, 7 anos, talvez, né? Isso aconteceu por conta de dois grandes acontecimentos. Um deles é o Coalition S, né, ou Plan S, que foi publicado em 2018. Né? Então, isso é um conjunto de instituições europeias, né, que exigiram, basicamente, isso também tem uma questão governamental na União Europeia, que exigem que o resultado de pesquisa
apoiados com verba pública na União Europeia tendem a ser publicados em Open Access, né? E isso também foi seguido logo né, há poucos anos depois pelo governo dos Estados Unidos, na época era a administração, né, o Biden e a Kamala Harris, em agosto de 2022, eles também publicaram, na verdade isso foi um decreto, né, exigindo que todos os resultados de pesquisa financiados por dinheiro público nos Estados Unidos se tornassem ou devessem se tornar de livre acesso até 2025, né? Enquanto que o Plan S tinha essa primeiro deadline, digamos assim, primeiro prazo para 2021, né? Depois a gente tem uma outra versão, digamos, do Plan S, né? Que estendeu um pouquinho esse prazo. Mas esses dois acontecimentos, que no caso dos Estados Unidos tem poder de lei, né? Porque é um decreto, isso teve um impacto bastante grande em editoras e no mercado editorial, né, como um todo. Mas aí voltando um pouco, né, como eu disse, para entender o que culminou, o que aconteceu antes para culminar nesses dois grandes marcos aí, que é o Plano S e esse decreto, né, do Biden. Então, lá na década de 90 ainda, a gente tem talvez o grande marco inicial seja o lançamento do Archive, né? Que é um repositório de preprint, alguém aqui deve saber, o pessoal da área de física, matemática, né? Com certeza já sabe, já consultou, mas existe ainda até hoje, né? É um repositório de preprint que as pessoas simplesmente pegavam um artigo quando estava pronto e depositavam lá, né? E isso ficava livre, né? E aí, em 98, a gente tem um lançamento da nossa querida Cielo, né, que completou agora 25 anos. A gente teve uma celebração, né, um evento grande, inclusive, comemorando esses 25 anos da Cielo. Então, eu coloquei isso aqui só para marcar que foi realmente um experimento pioneiro, né, nessa área de Open Access, que aconteceu antes de todas essas declarações que a gente vai ver agora, que são as declarações que definiram o que é Open Access, né, e tiveram várias implicações. E aí a primeira declaração foi essa de Budapeste, chamada Declaração de Budapeste, em 2002. Então, isso surgiu, na verdade, em uma reunião, né, que foi financiada pela Open Society, né, do George Soros, né, uma pessoa talvez um pouco controversa, mas essa tem um pouco mais de informação nesse link aí embaixo. Mas essa ONG, né, financiou não só essa reunião, mas também prometeu financiar tudo o que ou as iniciativas que seriam criadas a partir daí, que foi a chamada Declaração, né, de Budapeste. E aí talvez essa seja a primeira definição formal do que é Open Access e o que a gente entende como Open Access. Então, olha lá, eles estavam chamando, né, de novo, não é só o fato de ser gratuito, né, mas ele também permitir, né, o uso pelos usuários para ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, buscar e linkar, né, o texto completo, né, desses artigos. E olha só, isso de novo tem implicações grandes hoje, né, falando de inteligência artificial generativa, né, grandes modelos de linguagem, também passar esse conteúdo, né, desses artigos científicos como dados para software, né, sem nenhum tipo de barreira financeira, né, financial barrier. Então, essa é um dos grandes marcos do Open Access, né? Então, de novo, como experimento, né, a Cielo veio antes disso, precedeu a Declaração de Budapeste. E aí, em 2003, a gente tem duas outras grandes declarações que reforçam, né, e acrescentam alguns outros detalhes. Não vou entrar também, vocês obviamente podem consultar isso depois, mas perguntar a respeito também, né? Mas foram a Declaração de Berlim, né, em grande parte promovida pela Sociedade Max Planck, né, o Instituto Max Planck, e a Declaração de Bethesda, né, que fica em Maryland, perto ali de Washington,
capitaneada pelo o Howard Hughes Medical Institute, que fica em Bethesda, né? Então, essas 3 grandes declarações aqui são esses marcos que a gente tem hoje, né? Que deram início a essa revolução no mercado editorial de Open Access. E em 2018, como eu disse, a gente tem o Plan S e o Coalition S, né? Que, como eu disse antes, eles pretendiam até 2021 tornar todas as pesquisas públicas, e em 2021 também a gente tem um outro grande marco, que é simplesmente a Unesco, né, um órgão da ONU, né, associado à ONU, que ele lança um livrinho, né, um documento, um report, recomendando o Open Access, né, publicações científicas sejam em Open Access, tá bom? Então, por que isso importa? Por que a gente está falando disso, né? Agora, talvez mais do que nunca, né? Então, a gente sabe que é importante ter acesso a conhecimento, e o conhecimento deve ser um bem público, né? Então, de novo, essas declarações, essas 3 declarações que eu mencionei, elas reforçam isso, elas falam sobre isso. O conhecimento científico ele deve ser universal, deve ser abertamente disponível. Mas ele também, o fato das resultados de pesquisa estarem publicamente disponíveis de forma aberta, né, isso fomenta a inovação e acelera também a pesquisa, porque, de novo, você não precisa estar dentro da universidade ou ser um assinante de revista para acessar, né? E aí alguma evidência, vou falar brevemente sobre algumas delas aqui, daqui a pouquinho, de que o fato do seu artigo estar publicado em Open Access aumenta o impacto deles, né, medido em termos de citação aqui, né? E ele, de novo, né, cumpre esse modelo que está implementado de Open Access, cumpre todos aquelas critérios lá da Declaração de Budapeste, né? E aí a gente sabe, né, quem viveu ali ou pelo menos fez mestrado ou doutorado ali no comecinho, né, da década de 2000, né, quando nada disso, ou quando talvez pouquíssimas revistas, além da Cielo, existiam de acesso aberto, sabe o quão difícil era conseguir, né, ter acesso a artigos, né? A gente tinha ali tinha que fazer empréstimos, né, diretamente da biblioteca, né? Enfim, não vou falar aqui o termo porque vai denunciar a minha idade, mas eu usava esse serviço, que basicamente você preenchia uma ficha em papel, né, igual os fenícios faziam, entregava para a biblioteca e você depois recebia uma cópia impressa desse que é o Komoot, né, o famoso Komoot, né, de novo, estou denunciando a minha idade aqui. Mas isso era difícil porque a gente não tinha acesso, né? Eu fiz mestrado e doutorado no Brasil, então a gente não tinha acesso a várias revistas, e quando tinha era um acesso parcial, então só ia até um determinado volume, né, até um determinado ano. Se você quisesse uma coisa mais antiga, você tinha que recorrer de novo ao Komoot. E esse tipo de mudança, né, com o Open Access, isso melhora justamente a equidade, isso na verdade promove a equidade, né, no acesso global, porque isso fica disponível para todo mundo, né? É, sim, e uma última coisa, mas tão importante quanto ao fornecer essa informação de forma aberta, né, para todo mundo, isso fomenta, né, o que é chamado de apropriação pública do conhecimento científico, né? Então, isso facilita a vida de divulgadores científicos, incluindo vários tipos de mídia e jornalistas também, né, jornalistas científicos ou não, né? Então, aqui vou começar talvez a falar um pouquinho sobre os modelos de Open Access, né? Então, a gente tem basicamente 2 grandes tipos, né? Um que tem custo, né, para o autor, e um que não tem custo. Então, o chamado sem custo é o tipo de Open Access diamante. Muita gente chama de Platinum, mas eu quase nunca ouço esse nome, mas é mais chamado de diamante, né? Então, nesse caso, os custos de publicação não são financiados pelo autor diretamente, e sim por algum tipo de instituição, né, ou universidade, ou sociedade científica, né? Enquanto que os outros tipos, que a gente também vai detalhar, existe esse custo, né, de processamento do artigo, né, Article Processing Charge, que isso é pago pelo autor ou algum tipo de financiamento, né, ou instituição.
A grande vantagem disso, né, nesses dois tipos, isso vale isso vale para os dois tipos, é que você retém o direito, né? E isso está de acordo com esses mandatos, no caso da Europa, nos Estados Unidos, né? É, mas um dos grandes problemas é justamente essa barreira financeira, né? É, e aí, além desse diamante, né, como eu disse, né, a gente tem a chamada Green Open Access, ou essa via verde, que consiste basicamente em você ter o artigo publicado, né, todo o typeset formatado ali, e a editora ou a revista permite você arquivar esse PDF no site ou em algum tipo de repositório público, seja imediatamente ou depois de um tipo de embargo, sei lá, depois de um ano, por exemplo, né? Então, essa é a via verde, tá? Via diamante, como eu disse, não existe nenhum tipo de custo diretamente que é arcado pelo autor, né? Esse tipo, né, os custos eles são cobertos nesse caso por instituições, bibliotecas ou universidades, né? Seja quem for, ou sociedades científicas, né? Isso é o tipo de modelo mais comum de longe na América Latina, mas também existe e é importante em outras áreas das humanidades, né? E a gente tem uma via híbrida, né? Também tem esse nome bronze, que é pouquíssimo usado, mas normalmente a gente chama de hybrid journal, né? Jornais híbridos. Que ela, junto com o Gold Open Access, que é essa via dourada, são de longe as mais comuns, né? Depois da verde e da diamante. Então, nesse caso, um jornal híbrido é aquele em que você pode tanto publicar um artigo no formato tradicional, né, o pay to read, que é o que você tem que pagar para ser assinante da revista, como open access. A revista suporta esses dois tipos de publicação, né? O problema é que, nesse caso, a grandíssima maioria dessas revistas híbridas, chamadas híbridas, o custo do open access é muito alto. Então, a ideia aqui é que você só publique nesse tipo de revista se a sua instituição tiver algum tipo de acordo transformativo, certo? Você vai falar sobre isso daqui a pouquinho, o que é esse acordo transformativo. E, por fim, a via dourada, né, que é, de novo, bastante comum, né, além da híbrida do diamante, é que a revista ela só publica em open access e aí cobra um preço único, né, por essa taxa, né, de publicação, tudo bem? Tem uma tabelinha que eu tentei fazer com resumindo, né, essas características. De novo, vocês têm acesso a esse PDF, depois podem navegar por isso aí, mas é basicamente isso que eu acabei de dizer. De novo, não falei sobre licença, né, ainda, né, ela já está aqui nessa tabela, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí eu queria ressaltar agora, né, rapidamente, o papel da Cielo. Eu já falei que ela é uma das iniciativas que precederam essas declarações, né? Então, ela é uma pioneira em Open Access, foi fundada lá em 98, né? Então, ela surgiu como uma iniciativa que era, pelo menos inicialmente, né, financiada pela CAPES, CNPq, que são órgãos nacionais do Brasil, e pela FAPESP. Hoje em dia, ela é basicamente mantida pela FAPESP, né? Então, logo em seguida, ela teve uma participação da BIREM em termos de financiamento. E a BIREM também, né, tem um papel relevante aí de levar esse modelo da Cielo para outros países da América Latina. Então, a gente tem, se for entrar no portal da Cielo, a gente tem esses portais nacionais, né? Argentina, Bolívia, enfim, vários outros países da América Latina, México, e também na África, está começando a se expandir agora, e na Península Ibérica também tem revistas que têm o seu próprio portal lá da Cielo, da Espanha e Portugal. Então, hoje tem um pouco mais de 1.000 periódicos disponíveis, de novo, nas plataformas nacionais, né? Então, a ideia aqui foi inicialmente e está sendo aumentar a visibilidade da pesquisa que é feita na América Latina, pelo menos em nível regional, né?
porque, enfim, tem uma série de poréns aí, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas a maioria dessas revistas ainda é publicada nas línguas nacionais, né, português, espanhol, etc., né, e não tanto em inglês. Isso está mudando, ou vem mudando ao longo dos anos, né? Então, os custos, a infraestrutura tecnológica, isso era fornecida, de novo, por instituições públicas, né? Hospedagem, etc., nada do site, né? E era, ou foi, na verdade, uma prova, né, de conceito de que é possível viabilizar o modelo Open Access em larga escala fora pela via diamante, né? Sem ser essa via dourada, igual a gente falou, né? Isso foi muito legal porque nesses 25 anos, como eu disse, né, que a Cielo completou recentemente, então saiu na Science, né, uma nota, uma reportagem inteira falando desse modelo e tudo mais, e ressaltando alguns desses poréns que eu disse, né? Então, um deles, inclusive, eles cunham esse termo, né? Que a ciência latino-americana está vivendo uma certa crise de visibilidade, porque apesar de ter a Cielo, ter esse portal grande e antigo, essas revistas não têm o impacto que se espera, né? Ou que se esperaria. E esse gráfico aqui mostra um pouco isso, né? Então, das revistas é, em, é, em formato aberto, né, que estão disponíveis lá no DOAG, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né, que é basicamente um repositório, né, que lista as revistas o diretório, na verdade, é diretório de Open Access Journals, né? Então, dos quase 20 mil revistas disponíveis, a gente vê que é quase a mesma quantidade, né? A gente tem quase 11 mil revistas do Norte Global, que são publicadas no Norte Global, e quase 9 mil no Sul Global, né? O problema dessas aqui, que são publicadas no Sul Global, pouquíssimas são indexadas, né, por bases de dados relevantes como o Scopus e o Web of Science, né? Então, só 7% estão em ambas, né, e 11% estão no Scopus, e só 6% das revistas, dessas 8 mil e poucas, estão no Web of Science, né? Pelo menos essas que estão publicadas por universidades. Tem, claro, as outras que são publicadas fora de universidades, como, por exemplo, sociedades científicas, né? Essas têm uma porcentagem um pouco maior, né, de indexação. Mas isso limita bastante, né? Então, em termos de mais de 70% dessas revistas não estão indexadas, né? Nessas grandes bases de dados e que fornecem métricas, né? Por exemplo, o fator de impacto, né? Ela só é fornecida, né? Um produto, na verdade, vinculado ao Web of Science, e tem outros tipos de métricas que são derivadas do Scopus, né? Que é de propriedade da Elsevier. Então, isso, de novo, isso limita um pouco a encontrabilidade, né? Em inglês tem essa findability, essa palavra, né? Mas o fato de você poder encontrar essas revistas e citar isso, né? Então isso é um grande pedra no caminho ainda da ciência latino-americana. E isso é uma das pedras no caminho, mas não a única, né? Então essa questão financeira também é um problema, né? Então se a gente converter esses valores normalmente são cobrados, né, por essas revistas Gold Open Access, ou seja, aquelas que só publicam em Open Access, isso dá vários meses de uma bolsa de mestrado e doutorado da cápsula do CNPq, né? Então, isso normalmente gira em torno de 1.500, 2.000 dólares, normalmente, né? Então, se a gente usar a taxa de câmbio, isso dá para várias bolsas, como eu disse, né? Então, é uma limitação importante, né? Mas não só isso. E tem um outro aspecto que é o fato da gente não ter a possibilidade de efetuar esse pagamento, pelo menos não até agora, em moeda nacional. Então, a gente faz esse pagamento em moeda estrangeira,
né? No caso das Américas é o dólar, né? O dólar americano. Então, esse valor está sujeito a variações de câmbio, né? Então, ele se torna esse preço um pouco não, bastante imprevisível, né? Especialmente no longo prazo. Então, isso dificulta um pouco a nossa habilidade de prever esse tipo de pagamento. Então, isso tem uma grande consequência para a circulação de conhecimento, né? Porque se você limita ou impede que um grupo grande de autores aí do sul global não consiga acessar ou publicar as suas descobertas, isso tem grandes implicações para como o conhecimento científico é divulgado e feito divulgado, né? E circulado no mundo. Tem uns estudos quantitativos que mostraram isso. Esse aqui é um deles que eu gosto bastante, do pessoal lá da Universidade da Flórida, né? Foi publicado em 2021. Sugiro, né, de novo a leitura. Isso teve, na época que saiu, teve uma grande vinculação em grandes veículos, tipo a Nature, né, que fez uma reportagem a respeito. E tem esse estudo também quantitativo feito pela Alicia Kovaltovskis lá do Instituto de Química, né, da USP, com outros coautores, falando sobre justamente esses custos, né? Então, para quem não sabe, um dos critérios, na verdade, que essas revistas Gold Open Access usam para dar o desconto ou fazer o waiver, né, que é simplesmente isentar o pagamento dos autores, eles usam o endereço dos autores correspondentes. Eles usam basicamente duas listas, né? Uma é a lista do Banco Mundial e a outra seria essa Research for Life, né? Então, se você é um autor de algum desses países, que são países bastante em desenvolvimento, né, você pagaria uma parte, né, 50% desse valor do APC, ou não pagaria nada, né? E aí esse estudo da Alicia, ele mostra que essas duas listas, esses dois critérios, eles não são suficientes para né, melhorar esse acesso, né, de autores do sul global, basicamente, tá? A sociedade, né, o grupo, né, de pesquisadores, especialmente brasileiros, está bastante ciente disso, né? Em 2022 e 2023 foram feitas dois grandes seminários, né? Um deles promovidos pela CAPES e o outro pela ABC, né, Academia Brasileira de Ciências, sobre o acesso aberto, né? E isso está disponível no YouTube, né? Quem quiser, eu acho que são dois tipos de conteúdo bastante interessantes, né? Um caso do workshop da CAPES teve participação internacional, inclusive, né? E aí, uma das soluções que têm sido apresentadas para resolver a questão de barreira financeira, né, de barreira de acesso, basicamente, é realizar esses acordos transformativos, né, ou Transformative Agreements, TAs, né? Então, eles realmente são uma ferramenta útil, pelo menos nesse período de transição em que a gente ainda tem algumas revistas híbridas e tem umas revistas que não são, né, que só aceitam, né, a publicação no formato tradicional ainda e convivem com essas revistas que são Gold Open Access, né? São as revistas Fully Open Access. O ponto é que isso ainda precisa ser expandido bastante para o sul global. Então, por exemplo, esse é o mapa da Wiley, né, que isso é até o ano passado, né, até o fim do ano passado, pelo menos, a gente tinha aí um pouco mais de 100 acordos e a gente vê que grande parte do sul global não está sendo abarcado, né, nesses acordos. Só que, e aí vem a boa notícia, é que isso acaba de mudar, né? Nesse ano a gente teve finalmente a celebração desse acordo transformativo da CAPES com a Wiley, né, para fornecer acesso a revistas, a publicação de revistas para todo mundo que está basicamente vinculado a uma universidade, um instituto de pesquisa no Brasil, né? Então, esse tipo de acordo ele serve para a gente ele permite que você publique o seu artigo em
formato aberto naquelas revistas que são híbridas, né? Então, de novo, esse aqui não serve, esse tipo de acordo, e isso é importante explicar, isso não serve para revistas que são fully open access ou gold open access, né? Que são aquelas que só publicam em formato open access, né? Então, mas de novo, esse tipo de revistas híbridas, né, que publicam tanto open access quanto no formato tradicional, elas são de longe as mais comuns, né? Ah, então aqui só um pequeno resumo, né? Esse acordo você pode se beneficiar dele desde que você seja um autor correspondente de uma filiada a uma instituição no Brasil, né, vinculada a essa CAPES, e o artigo, né, o seu artigo tenha sido publicado a partir de janeiro desse ano, né? E aí, só tomar cuidado, quando o seu artigo for aceito, você vai receber, né, um link para entrar lá no portal para fazer todo a questão legal do formulário de copyright. Então, lembre, né, lá de fazer a opção pelo formato Open Access, nesse caso, tá? Porque se uma revista híbrida, de novo, ela publica nos dois formatos, então lembre-se de colocar o que você quer, o Open Access, e aí selecione, no caso, a CAPES como o seu acordo transformativo. Tem na página da própria Wiley, né, o Wiley Author Services, você tem uma grande explicação sobre esse acordo, inclusive está disponível em português, né? Tem um vídeo explicativo, eu sugiro que você consulte de novo. E tem uma série de material também disponível na própria Wiley, né, explicando mais detalhes sobre o acordo e sobre o Open Access, o que significa isso, tá bom? E aí a outra boa notícia, já falo para vocês já, é digamos, o experimento piloto, né? Que é um experimento, na verdade, né? Que foi lançado em fevereiro deste ano, em que a Wiley está fornecendo um desconto de 50% no Article Processing Charges, ou seja, na taxa de publicação, para aqueles periódicos que só publicam Open Access. Então, para talvez fazer um exemplo aí, né? Como eu disse, né? A Arina disse que eu sou editor, né, da Journal of Biogeography e da Ecology and Evolution. A Ecology and Evolution é uma revista Gold Open Access, então a gente só publica artigos que são Open Access. Então, se você, né, um pesquisador brasileiro, quer submeter e publicar nessa revista, você pode se beneficiar desse estudo piloto. Eu sugiro fortemente que você o faça, né, para mostrar para a editora que a gente está usando de fato e existe demanda por esse tipo de benefício, né? Enquanto que a Journal of Biogeography é uma revista híbrida, né, um periódico híbrido que publica tanto no formato antigo, né, ou seja, o autor não paga nada, mas para ler você vai ter que estar dentro da universidade ou ser ainda um assinante, né? Mas a gente também publica artigos em Open Access, né? Então, são duas revistas, mas que mostram aí as diferenças, né, dos dois formatos, né? Então, só se atente a isso na hora de selecionar a revista que você quer submeter seu artigo. E aí, uma das coisas que eu falei que é importante, mas que as pessoas normalmente não se dão a devida importância é justamente a licença, né? Então, uma das coisas que foi criada para cumprir essa definição de Open Access lá do acordo, ou da declaração de Budapeste, são essas licenças Creative Commons, né? Então, são ferramentas legais, na verdade, que são feitas por uma ONG, que é chamada Creative Commons, que está lá, se não me engano, na Califórnia, né? Em que elas dão uma série de tipos de licenças. Na verdade, são 6 licenças, né? Estão aí em ordem de restrição, digamos assim, a gente pode elencá-las assim, em que os autores vão reter em todas elas vão reter os seus direitos autorais, né? Então a gente tem talvez grandes grupos, 4 grandes grupos, ou estou chamando de blocos aqui, né?
que é a CC BY, né? CC é de Creative Commons, né? Então, CC BY. BY quer dizer de atribuição, né? Então, isso vai estar em todas, que é, de novo, o autor retém o direito. Mas a gente também tem um SA, né? Que é de partilha igual ou de compartilhamento igual, né? O NC, que seria de non-commercial, né? E o ND, que é de non-derivative, né? Que não permite que você faça adaptações, mixagens, né? Ou publique alguma coisa que seja derivada daquilo, né? Então, a partir desses, digamos, 4 grandes blocos, se a gente combiná-los, né? Eles vão dar origem a essas 6 licenças principais, como eu disse, indo da mais aberta para a mais restrita, né? Então, a gente tem o CC BY, que é a mais liberal de todas, né? Em que você pode tanto usar aquele conteúdo ou aquele produto para fins comerciais, você pode fazer algum tipo de trabalho derivado daquilo, né? E pode compartilhar também com a mesma licença, né? Além disso, claro, você tem o CC0, né? Que seria o domínio público, né? Que aí o autor realmente abre mão dos direitos autorais. Aqui só para ficar claro, né? Essa questão de atribuição, o que significa atribuição? Então, por exemplo, se você quer usar um texto ou uma figura, uma foto que foi publicada de acordo com essa licença CC BY, você pode fazê-lo, mesmo que seja para fins comerciais, mas você é obrigado a atribuir a autoria. Você tem que dizer, ó, isso aqui veio do autor tal, né? No caso, se tiver um artigo, você tem que citar a fonte, etc. Né? Eu acho que é isso. De novo, tem um quadro comparativo. Vocês vão ter acesso a isso no PDF da apresentação, então fiquem à vontade para consultar. E fiquem à vontade para consultar também, né? O site da Creative Commons. Existe um braço, né, dela no Brasil, então isso tem conteúdo traduzido em português, né? E aí, de novo, essa licença CC BY é justamente aquela que atende, né, a todos aqueles requisitos lá da declaração de Budapeste e de todas as outras declarações também, né, de Berlim e de Bethesda, para a publicação em Open Access, porque isso garante, né, a autoria, mas também permite que você baixe e reuse esse conteúdo, né? Inclusive aí para traduções, publicação em tese, por exemplo. Isso é uma coisa que normalmente as pessoas não sabem. Por exemplo, você está fazendo seu doutorado, né? Então você porventura publica um artigo que depois vai fazer parte, vai ser um capítulo da sua tese. Muita gente não faz isso, mas para publicar a sua tese, que hoje em dia está disponível ou vai estar disponível no repositório institucional da sua universidade, né, de maneira aberta, se ele for publicado no formato antigo, né, formato tradicional, não open access, para divulgar esse conteúdo, você tem que pedir autorização para a editora. Né? Isso normalmente as pessoas não fazem. Normalmente, sim, você vai entrar nas grandes editoras, tem um formulário, isso é uma coisa super simples de fazer, mas normalmente as pessoas não fazem. Né? Isso serve também para traduções. Por exemplo, você publica um artigo em inglês, né? E depois quer usar ele todo ou parte dele numa tradução ou um resumo que seja para publicar em um outro conteúdo. Você também tem que pedir autorização para a editora, caso ele não tenha sido publicado em formato open access. Então, assim, essas licenças, elas são importantes, né? Então, eu recomendo você a se educar mais sobre elas, porque elas realmente fazem diferença, tá bom? Então, na escolha também das licenças, isso vai ter implicações na divulgação do seu trabalho, tá? E aí, a gente está caminhando para o final já. Eu queria ressaltar um dos benefícios, né? Além daqueles que eu já falei antes, né? de apropriação pública do conhecimento científico, etc. Tem alguns outros benefícios para o próprio autor, né? Um deles é justamente o impacto, né? Claro, uma visibilidade da sua pesquisa, que vai estar aberta para públicos leigos e também para públicos acadêmicos, né? De maneira livre, e pode ser usada, por exemplo, em outros tipos de sites, tipo Wikipédia, né, por exemplo. Mas isso também tem um fato de você publicar em Open Access também te dá uma vantagem em termos de impacto em citações. Então, existe e eu vou falar sobre isso agora, daqui a pouquinho,
né, no próximo slide, existem estudos mostrando que artigos publicados em Open Access, isso eu posso talvez falar eu sei que é um caso pessoal, mas é um anedótico, mas isso acontece comigo, né? Os meus artigos que são Open Access, eles tendem a ser mais citados mesmo, 2 artigos publicados no mesmo ano, na mesma área, digamos assim, né? Então, os artigos em Open Access tendem, em média, a ter mais citações, né? Isso não é um consenso, eu vou mostrar aqui essa discussão, mas enfim, isso parece ser uma coisa mais geral, né? Além de novo, você fornecer acesso de maneira global para a sua pesquisa e promover, né, uma aceleração de descobertas, porque o seu trabalho está disponível imediatamente, né, após a publicação. Então, esse termo, inclusive, né, da vantagem de citação do Open Access foi criado por esse artigo aqui lá de 2008, então, de novo, logo no comecinho desse movimento, né, de Open Access. E aí, esse artigo aqui, 10 anos depois, em 2018, coletou e quantificou isso, para ver se realmente isso acontecia. E o que eles encontraram foi isso, né? Se eles controlarem, né, esses autores fizeram isso, eles controlaram para a idade e para a disciplina, e aí eles viram que, em média, os artigos Open Access recebiam 18% mais citações do que aqueles que não são Open Access, né? E isso, na época, em 2018, era movido por por esses 2 modelos, né, de Open Access, o híbrido e o verde. E aí, só que a gente tem, né, no ano passado, aqui a gente tem um estudo brasileiro, basicamente, né, que mostra, publicado na Academia Brasileira de Ciência, que mostra que, normalmente, o que parece que acontece, pelo menos no Brasil, é que não necessariamente artigos publicados em Open Access têm maior impacto, né? Isso tá mais ligado ao ranking da revista em termos de percentil de citação, né? Então, por isso é isso que eles querem dizer com esse Q1 aqui, né? É aquele percentil, ou quantil, na verdade, né? De citação, que seria mais ou menos um termo de fator de impacto, mas assim, do que o fato de ele estar Open Access ou não. Então, enfim, é só para mostrar um pouquinho dessa controvérsia, mas existe esse outro dado mostrando que isso pode chegar até quase 20% a mais de citação, né? Legal, então a gente já sabe das licenças, já sabe das vantagens de Open Access, então acabo de receber aqui um e-mail na minha caixa de entrada me convidando para uma special issue numa revista e ela é Open Access, então beleza, vou lá publicar. Não é bem assim, né? Então, isso é justamente para chamar atenção para vocês, porque existem muitos periódicos predatórios, eles vieram, né? Eles aumentaram justamente para acompanhar essa mudança do mercado, né, de Open Access. Eles foram criados, né, para ter algum tipo de vantagem, né, nesse contexto. São justamente periódicos que não garantem, né, a integridade da pesquisa, ou não se preocupam, né, em garantir ali um processo de revisão por pares adequado, né, ético, né, então mais interessados no lucro por si só, né. Existe uma grande controvérsia ainda para algumas pessoas, pelo menos para mim não tanto, sobre como definir o que é uma editora ou um periódico predatório. Então, para isso, eu estou sugerindo que vocês leiam esse artigo aqui, que é simplesmente excelente, né? Estou publicado naquela mesma revista, né, Quantitative Science Studies, que é do MIT, e eles fazem uma quantificação disso e sobre essas tendências, né? É isso que eles chamam de strain, né? Essas tendências na publicação científica. E eu acho que, pelos dados que eles levantam, é possivelmente tranquilo, né? É possivelmente plausível a gente identificar quais são essas editoras que têm um comportamento um pouquinho estranho. Vamos colocar assim, né? Não vou entrar em detalhes, os dados e os gráficos estão lá, eu acho que eles falam por si só. Mas aqui eu vou deixar algumas recomendações e alguns cuidados que a gente deveria
ter na hora de escolher aonde publicar, de maneira a evitar os periódicos predatórios, tá bom? Então, como eu disse, né, você recebeu um e-mail lá de uma revista X, que às vezes nem é da sua área, né? Desconfie, né? E aí você, mesmo assim, você recebeu o e-mail, você vai lá e clica no link, esperando que aquilo não seja um vírus. Só que aí você chega num site, né? Num website que é todo estranho, cheio de cores, né, meio, enfim, que não são muito, não parece, não passa uma cara profissional. Às vezes o nome da revista é parecido com o nome, mas não é igual a uma revista famosa, ou às vezes tem um nome lá, Cambridge ou Oxford, né, numa cidade, né, uma universidade famosa, no nome da editora ou no nome da revista, né? Então, tenha cuidado em relação a isso. E nesses, né, nos sites, normalmente também se colocam que a revista é indexada no Scopus, então sempre verifique isso, né? Se de fato é indexada, verifique se existe essas métricas de fato de impacto ou alguma outra métrica que a editora está dizendo, ou a revista está dizendo que tem, né? Verifique na fonte. E aí uma outra grande definição do que é periódico predatório é quando não existe nenhum tipo de segmento ou atenção às regras da revisão por pares. Ou ela acontece de maneira muito rápida, ou ela acontece, às vezes, o artigo é revisado só pelo editor, né, já é aceito. Então, desconfie disso também, né? Dessa má qualidade editorial, né? Se isso for também submetido por e-mail e não por um sistema, né, dedicado, também desconfie. Não necessariamente isso é verdade para tudo, né? Mas, de novo, é um conjunto de evidências que vão te mostrar que a revista é predatória, mas não necessariamente todas que recebem por e-mail vão ser predatórias, não é isso que eu estou dizendo, tá? Ah, e é isso. E aí, claro, né, se cobra para publicar, né? Isso, junto com aqueles outros itens lá, isso vai te mostrar mais ou menos se a revista é ou não predatória. Então, apesar de existir digamos assim, essa controvérsia ou essa dificuldade de classificar uma editora ou uma revista como predatória, existe, no caso brasileiro, essa iniciativa que é o Predaqualis, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é um site, na verdade, que lista todas as revistas potencialmente predatórias que estavam listadas no antigo Qualis, né? Que agora a gente vai deixar de existir, mas então é só uma atenção que se você, sei lá, escolhe a revista pelo Qualis, né, dela para submeter, verifique no Pré-da-Qualis se ela está listada nessa base aqui, tá? Não sei quão frequentemente isso é atualizado, mas pelo menos isso existe. E aí uma outra grande fonte de informação é esse diretório, né, que é o Diretório de Open Access, Directory of Open Access Journals, né, que é o DOAJ. Então, todas as revistas que são open access, que são respeitadas de fato, ah, entram nesse diretório, tá? Então, ele é uma base que pode ser usada também na hora de verificar se a revista é predatória ou não, o fato de ela estar indexada aqui nesse diretório, além de, claro, ser uma boa fonte para você encontrar ali uma revista que, por exemplo, segue o modelo diamante, né, de Open Access, que é aquele que o autor não paga, né? Então, tem bastante coisa, eu acho que tem em torno de 20 mil ou 21 mil periódicos, no caso, 21.460, né, que esse é o print que eu estou colocando aqui, sendo que um pouquinho mais de 13 mil são aquelas que são diamantes, né, que não cobram para publicar, ou que seguem o modelo diamante ou verde, né? Além disso, tem esse checklist, digamos assim, né, que é o Think, Check, Submit, que é uma iniciativa, na verdade, de novo, eu não vou dar tantos detalhes, mas convido vocês a acessarem, né, esse site, que é o thinkchecksubmit.org, que ele vai te dar, né, ele fornece um checklist mesmo, tem um PDF lá, uma série de informações para te ajudar justamente a escolher a revista e a editar. Com isso, submeter o seu artigo para uma revista predatória.
tá bom? E é isso, gente. Para resumir, né, para fechar essa fala, né, eu acho que espero que tenha ficado claro, né, que existe uma série de benefícios, uma série de vantagens de se publicar um artigo em Open Access que não se limitam só à questão de acesso, à visibilidade da sua pesquisa, mas também se reflete em aumento de citação, aumento de impacto, né? Mas isso também tem os poréns, que é justamente essa questão de custo, né? E aí eu apresentei duas iniciativas da Wiley junto com a CAPES, que primeiro é o acordo transformativo e esse outro essa iniciativa piloto, né, que fornece os 50% de desconto para os APCs. Então usem isso, né? Procurem saber mais sobre esses acordos e usem esses acordos, tá? As licenças também, né? Eu espero que isso tenha feito um pouquinho mais de sentido para vocês, para quem não conhecia sobre isso também, né? O primeiro contato, mas para quem conhecia, mas não dava tanta importância, espero que passe a dar importância, né? Fiquem muito atentos a periódicos predatórios, isso é uma coisa ruim para a reputação de vocês, para a carreira de vocês, publicar esse tipo de periódicos, né? Fornecer aqui uma série de sugestões, dicas de como identificar, né? E algumas bases, por exemplo, né? O diretório, né? O DOAG, e essa ideia que é o Think Check Submit. Então é isso, eu acho que espero que tenha ficado claro, né? Vou dar uma olhada aqui nas perguntas agora, mas eu acho que a gente está vivendo justamente numa revolução em termos de, de mercado, né? Em termos de publicação científica, que está sendo feito está movendo a gente, né? Para adotar um formato Open Access no futuro próximo. Eu acho que todas as revistas vão ser Open Access. Isso é uma coisa muito boa no sentido de tornar a ciência mais aberta. Mas, claro, tem algumas coisas que a gente precisa resolver isso, principalmente em termos de custo, né, de acesso. É isso, né? Obrigado de novo, né? Se você quiser entrar em contato diretamente comigo, tá no e-mail, né? diogo.provete@ufms.br, né? Obrigado de novo pela atenção de vocês. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que a gente trabalha, né? O site do nosso laboratório diogoprovete.web.com. E, de novo, se você trabalha com mudança climática, considere submeter, né, seu artigo para essa chamada especial, né, a coleção especial. É isso, gente. Obrigado. Thank you, Dr. Diego. We do have some questions in the questions panel. Would you like to go through them? If we do have some time, I see them here. Okay. So Jesus Souza. I'm sorry, I'm gonna ask the question in Portuguese. Bom dia, gostaria que você comentasse seus elevados custos por artigo e o fato dos revisores não receberem nenhum incentivo para revisar esses artigos. Então, Jesus, uma das coisas que eu mostrei é justamente que existem esses custos, né? Mas a gente está trabalhando para resolvê-los, né? Então, um deles tem várias maneiras de resolver isso, né? Um deles é justamente pela via diamante, né? Que é esse modelo da Cielo, por exemplo, e as revistas que suportam o Green Open Access, que são revistas que justamente permitem, depois de publicado o artigo, seja imediatamente ou depois de algum tipo de embargo, ali 1 ano, por exemplo, que você deposite esse artigo num repositório, no site do seu laboratório, no ResearchGate, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é um jeito de resolver essa questão de custo. Outra oportunidade, né, outra maneira, é justamente por esses acordos transformativos, tipo esse que a gente acabou de falar, né, que foi feito este ano pela CAPES e a Wiley, e esse experimento piloto aí da CAPES, né? De novo, esse acordo transformativo só serve para revistas híbridas, e esse acordo piloto, que dá um desconto de 50%, é para revistas fully open access. Em relação a incentivo para revisar, eu acho que existem incentivos vários
para você ser um revisor de qualquer tipo de revista, seja Open Access ou não. E esses incentivos não são só financeiros, eles não devem ser. Eu entendo que muita gente defende isso, eu sou totalmente contra, né? Porque isso acho que cria um incentivo errado, inclusive, você pagar para revisores revisarem artigos. Eu acho que é um tipo de retorno que você dá para a comunidade, porque os seus artigos também são revisados de graça, né? Mas existem alguns tipos de experimentos, né? Que estão sendo feitos nesse sentido. Por exemplo, a PeerJ é um deles. Outras revistas também. Algumas poucas ainda fazem isso. Eu acho que em grande escala, que eu saiba, a única é a PeerJ, que está trabalhando com um sistema de tokens, né? Então, se você revisa, né, um artigo para lá, você ganha um token, como se fosse um crédito, né? E aí, acumulando esses créditos, você consegue depois publicar um artigo gratuito, ou pelo menos usar esses tokens como para abater ali uma parte desse custo que você tem, né? De novo, a PeerJ é um desses Gold Open Access, né? Então eles só publicam artigos Open Access. Espero ter respondido a sua pergunta, mas fique à vontade para refazê-la, se você não se sentiu. Ana Cláudia, não sei se eu consigo ver o nome inteiro dela aqui, mas é Ana Cláudia alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo. Ana Cláudia Mochoto, isso. 100% cobre do APC. Não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, mas de novo, eu acho que você está falando sobre os acordos, né? Então, de novo, esse acordo da Wiley com a CAPES, que é esse acordo transformativo que foi assinado este ano, ele só cobre, ele cobre 100% do APC para as revistas híbridas. Então, o exemplo que eu dei, por exemplo, é do Journal of Biogeography, certo? Então, a gente publica artigos tanto no formato Pay to Read como Open Access. Se você tiver um artigo submetido e aceito para lá e quiser publicar o seu artigo em Open Access, 100% do APC vai ser coberto por esse acordo, tá? No caso das revistas Gold Open Access, ou também chamadas de Fully Open Access, tipo Ecology and Evolution, ou PeerJ, enfim, desculpa, o Ecology and Evolution, né? Porque, de novo, isso só vale para Wiley. Esse experimento piloto serve para a América Latina inteira, incluindo o Brasil, claro, que cobre 50% do APC. E aí você, de alguma maneira, a sua instituição ou algum tipo de acordo vai ter que arcar com outros 50%, pelo menos inicialmente. Acho que era essa a pergunta. Mas, de novo, fique à vontade para refazê-la. Dilson Cristiano Reis. Então, a melhor licença para que tenhamos publicações mais acessíveis é a CC BY, exatamente. Wilson, esse é o tipo de licença que, ao mesmo tempo que retém o seu direito autoral, ele permite que o seu trabalho seja divulgado e reutilizado. E aí, de novo, serve para tradução, serve para você mesmo. Então, imagina, você publica um artigo e tem uma figura nele. E aí, sei lá, alguns 3 anos depois você quer fazer um livro, certo? Você está escrevendo um livro, né? E aí você quer usar aquele artigo, aquela figura desse seu artigo. Se esse artigo tivesse sido publicado no formato tradicional, você tem que entrar em contato com a editora, preencher um formulário pedindo para eles autorização para usar essa figura. No caso do Open Access, divulgados por essa licença CC BY, você não precisa fazer isso, porque você retém os direitos autorais, tá? Se você quiser pegar aquela figura e modificar ela de alguma forma, por exemplo, botar uma silhueta de um bicho ou alguma planta, alguma coisa ali, você também pode fazer isso, porque ele permite que você remixe, né, ou faça algum tipo de derivado, né, daquele seu produto. Isso, de novo, serve para tradução de texto, enfim, serve para tudo, né? Patrick Zawadzi. É fácil consultar por área quais são os periódicos híbridos para aproveitar o acordo? Sim. Então, nesse site, aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas deixa eu ver aqui. Então, nesse site aqui, eu acho que vocês estão vendo a minha tela ainda, né?
vai ter uma lista de periódicos que são híbridos, né? Nessas outras links aqui, então, por exemplo, acho que tem alguma. Aqui, ó, Wiley Open Access Hybrid Journals. Se você clicar aqui também, vai ter também uma lista de periódicos que são híbridos e se encaixam dentro desse acordo da Wiley, tá? Com a CAPES. Hércules Marzocchi. Diogo, parabéns pela abordagem desse tema tão importante. Obrigado demais, Hércules. Obrigado pela atenção também. Muito obrigado por compartilhar conosco. Excelente, obrigado, gente. Bom dia, o Fábio Costa pergunta. Poderia aplicar novamente os procedimentos para os 50% APCs? Eu vou preferir, na verdade, né, enfim, eu falei sobre isso, mas eu vou preferir que você, Fábio, consulte o site da própria Wiley, porque isso tem a descrição ali, mas basicamente, assim, resumindo, você, e aí eu vou dar talvez uma recomendação mais pessoal, né? Então, se você está submetendo para uma revista que é Fully Open Access, né, Gold Open Access, dentro do prazo ali desse experimento piloto, né, faça referência a esse experimento piloto na sua cover letter, né? E aí deixa o editor saber sobre isso, né? E aí depois, quando você tiver, depois do aceite, você vai receber lá toda a questão do formulário de copyright. Você também vai ter uma opção, no caso da Wiley, vai ter o Aulo vai receber um link para esse Wiley Author Services, em que você vai aceitar, né, o copyright form e tudo mais, preencher o que tiver que ser preenchido, assinar. E aí lá também vai ter uma opção para isso, né? Eu acho que já vai aparecer automaticamente essa questão dos 50%, tá? Mas se não, você pode entrar em contato diretamente com o time editorial da revista. Com certeza eles vão saber disso, né? E aí me envia esse link para eles, mas com certeza isso já está implementado. Deixa eu ver aqui. Carlos, né? Agradeceu pelo compartilhar. Monique Pobel, obrigado, excelente aula, né? Monique, obrigado, Monique. Pobel, né? Um nome comum lá da onde eu nasci, lá no norte do Rio de Janeiro, né? Aurélio Coelho, né? O code transformativo da Wiley com Wiley fornece 100% de desconto em algumas categorias de periódicos? Sim, só vale para periódicos no formato híbrido, tá? Aqui. Foi citado aqui 50% de desconto, sim, que é esse outro acordo, né, que vale para a América Latina inteira. Gerou essa dúvida, 50% seria só para a modalidade Golden? Exatamente, tá? Então, esse desconto de 50% só vale para revistas que são Golden Open Access, tipo Ecology and Evolution, tá? Outra dúvida é em relação ao certificado BY. O autor deve providenciar isso? Não. Né? Quando você, de novo, recebeu o aceite do artigo e depois disso, né, primeira coisa, depois que você recebeu o aceite, você vai ter vai ter que preencher e assinar um formulário de copyright. Então lá vai ter uma opção para você escolher a licença que você quer divulgar ou publicar o seu artigo. Então ela vai ser uma dessas 6 aí que eu mostrei para vocês, tá? Então eu estou recomendando que vocês escolham a CC BY, que ela é um pouco mais ampla. Na verdade é a mais ampla, né? Então não é você que providencia isso, mas você tem que escolher qual licença você quer usar para publicar. Ou há um copyright CC, exatamente, né? Não é da submissão, é do aceite, né? É isso. Acho que eu respondi agora. Ana Cláudia, já respondi. Mochoto. Não estava aparecendo o seu último sobrenome aqui. Obrigado pela resposta. De fato, já tinha respondido, Napata. Jesus. Como saber se as revistas são híbridas? Justamente, a gente tem aqui, né? Acho que esse PDF que vocês receberam, esses links são todos clicáveis, então você pode consultar isso, tá? Ana Cláudia.
Cíntia Carvalho Couto, bom dia, professor Diogo. Como escolhemos em termos de conteúdo do artigo, se vão publicar em Open Access ou não? Sempre publica em Open Access se você puder. Essa é a escolha simples, na verdade, Ana Cláudia, ou desculpa, a Cíntia, né, que perguntou isso. Sempre publique em Open Access se você pode ter o custo coberto, por exemplo, né? Nesse caso desses dois acordos, eu acho que não tem por que não publicar Open Access se você pode publicar, né? Dilson, muito obrigado, prof. Obrigado a você, Dilson. Cíntia, por exemplo, artigo original, review, banco de dados ou até mesmo relevância de conteúdo, devemos levar isso em conta. Como fazer isso? De novo, o tipo de artigo, né, a modalidade, se é um artigo original, review, se é data paper, se você pode publicar Open Access, se você tem os cursos cobertos, sempre publique Open Access, tá? Essa é a minha dica. Parabéns pela apresentação, obrigado, Cintia. João Henrique, excelente. Diogo, agradeço por transferir esse conhecimento para a gente. Que é isso, foi um prazer. Gostaria de saber como posso ter acesso ao seu PDF. O PDF eu acho que tem acesso aqui para essa plataforma, né, do GoToMeeting, mas você também vai receber por e-mail, espero que sim. Gostaria de acessar umas informações com frequência. Eu acho que é isso. Se você não recebeu o João Henrique por e-mail ou aqui na plataforma, ah, entre em contato comigo, né? Aí eu posso te mandar esse PDF da informação, da apresentação. O meu e-mail está aqui. Josen, Josenilde, boa tarde. Obrigado por esse conhecimento. Josenilde de Moçambique, bem-vinda. Gostaria de saber se existe algum tipo de acordo para a África, especialmente Moçambique. Olha, boa pergunta. Deixa eu ver. Devemos ter colocado um mapa. Infelizmente, olha só, não tem, nem Angola nem Moçambique. Não tem, infelizmente, Josenilde. Pelo menos até onde eu sei, né? E, de novo, esse mapa aqui é o mais atualizado que eu tive acesso, que vale para dados até acho que o final do ano passado. Eu não sei se esse ano já está em alguma negociação, pelo menos com a Wiley, não, infelizmente não. Orlando, publicar o artigo no Archive, logo será sido em período tradicional, seria um problema na autoria? Na autoria? Não. Na autoria? O que você quer dizer com isso, Orlando? Você quer dizer, talvez. Enfim, de novo, né? O Archive é um repositório de pré-paint, certo? Então, o que é um pré-paint? É um formato que é definitivo do seu artigo, né? Pelo menos até aquele momento, né? É definitivo no sentido de estar completo, né? Com começo, meio e fim. Então, você deposita no Archive. Nenhuma revista que se preze, pelo menos de todas as que eu conheço, assim, vai dizer que, opa, e aí, sei lá, você submete para uma revista em seguida, né? Você deposita lá e submete o artigo em seguida, que é o mesmo que está publicado no Archive. Nenhuma revista que se preze vai dizer, opa, seu artigo está negado porque isso configura duplicidade ou configura, né, dupla publicação porque o seu artigo já estava disponível no pré-print. Assim, eu acho que para um editor falar uma besteira dessa, acho que realmente aí dá para ver que se a pessoa falar isso, ela não entende nada do que ela está fazendo, porque não faz sentido isso, né? Isso é um pré-print, um artigo, tá? Eu acho que em relação a. Você está falando de autoria, mas eu acho que em relação a justamente essa questão de implicidade, né? De licença, enfim. Aurélio, obrigado. Eu acho que. De nada, Aurélio. Roberta, obrigado de outro ter acesso ao PDF. Tal. Sim, né? De novo. Se você não receber por e-mail ou não conseguir acessar aqui pela plataforma, me mande um e-mail que eu te mando o PDF, tá? Tá aqui de novo o meu e-mail. Obrigado, Roberto. Aline Oliveira. Bom dia, parabéns pela palestra, eu que agradeço. Vai ter emissão de certificados, né? Aí é com a nossa
Eu acho que sim, né? Ela explicou no comecinho, mas estava em inglês, mas ela falou que vocês vão receber por e-mail o certificado, tá? Roberta já respondeu, consegui pela plataforma. Ótimo, Roberta. A Lucila Moreira, muito obrigado pela excelente aula e pelas dicas preciosas. Eu que agradeço a atenção de novo, gente. Lucila. Ana Silva, bom dia, obrigado pela apresentação. Tem um PDF disponível na parte superior direita. O ícone está incluído. É isso aí. Obrigado de novo, Ana. Vanderlei, o PDF está aparecendo aqui na plataforma. Terceiro ícone da esquerda para a direita. Orlando, obrigado. Suzana, obrigado pela palestra. Gente, eu que agradeço de novo enfim, o convite e também a oportunidade de falar com vocês e a atenção de vocês, claro, né? É isso, né? Fiquem à vontade de novo para entrar em contato comigo. E se você, porventura, trabalhe, né, com mudança climática, seja ela, pode ser mudança global, na verdade, né? Mudança de uso da terra, etc., considere submeter o seu artigo para essa chamada, tá bom? Obrigado, gente. Thank you so much, Diogo, for your expertise and sharing your knowledge today. Thank you all for being with us today. We are a bit over time, but thank you so much for sticking with us. As a reminder, an email with the link to the recording and your certificate for those who participated live will go out in about 24 hours. If you do not see them, please kindly check your spam folder. Also, don't forget to download the slides in the handout section of the GoToWebinar panel. Finally, you will see a survey in the email you receive. We are always looking to improve our sessions, so please do fill out with feedback and how you think the session went. And thank you so very much to our speaker, Diogo, for sharing their time and expertise with you today. Have a great rest of your day or evening. Thank you so much. See you in your next webinar. Bye-bye. Tchau, até mais.